Olá, meu nome é Marina Luan, eu sou arquiteta aqui em Brasília e hoje a gente vai falar sobre iluminação e vistas. Ah, não deu certo minha piada. Antes de começar todo esse papo sobre iluminação e vistas, eu vou te fazer uma pergunta para você realmente olhar para sua janela. Você já abriu sua janela hoje? Então, o principal ponto para trazer mais iluminação para sua casa, para provocar um pouco mais essas vistas para o exterior, é abrir sua janela. Você já abriu sua janela hoje? Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a questão da iluminação, que é o segundo ponto, que ele é agregado com vistas. Eu vou falar sobre iluminação natural, artificial e as vistas para o exterior numa arquitetura. Quando a gente chega no ambiente, acho que não só eu, como todo mundo, sai olhando para as janelas. Então, a gente vai olhando quais são as aberturas de um ambiente. A gente vai olhar janelas, portas, aberturas, qualquer coisa que direcione o seu olhar e a sua vista para o exterior de uma arquitetura. A gente criou abrigos, né, para se proteger das intempéries, a gente criou arquitetura, a gente criou fechamentos, paredes, tetos para se enclausurar. Mas a gente precisa dessa conexão com o exterior e isso é feito através de janelas, de portas. Então, quando você abre a porta, você entra num ambiente, num apartamento, você procura por elas imediatamente. Você procura a janela e a abertura para o exterior. A importância da iluminação para uma pessoa é que ela vai trazer toda uma conexão de que eu tô aqui, mas o externo existe. Então, eu não vou estar excluída do que acontece lá fora. Eu vou ter essa conexão com a natureza e com a luz natural. A luz natural tem uma importância pra gente como vivência, né? O arquiteto ele tem que ter todo o conhecimento de medidas, de função, de tudo que está acontecendo, mas acredito muito que o arquiteto tem que ter noção do que é um ser humano. E o ser humano tem essa conexão com o exterior. E o nosso ciclo, que é o ciclo circadiano, ele é conectado e ele é direcionado através da nossa conexão com o exterior. Né, os nossos hormônios são produzidos de acordo com a luz se amenizar no final da tarde, a gente começa a sentir mais sonolento porque os nossos hormônios estão direcionando para isso. E a janela traz tudo isso. Ela traz iluminação e ela vai te dizer se é de manhã, se é de noite, se o sol tá batendo, se é dia, se é noite. Essa conexão é muito importante para o nosso corpo funcionar bem. Então, como arquiteto, esse conhecimento é fundamental, né? Como que o corpo funciona, como que a gente se regula e a capacidade da iluminação regular o nosso corpo e a nossa vivência. Chegando no ambiente, a sensação que você vai ter, que você vai vivenciar, né, de não ter janelas. Primeiro, você vai estar enclausurado. A sensação de não saber se é dia ou noite. Vai afetar o seu emocional, não conseguir ver, não conseguir ter uma noção de se está dia, se está noite, vai afetar todos os seus hormônios, toda a sua sensação. A questão do ciclo circadiano. Então, se eu não sei se é dia, se é noite, o seu corpo se perde no horário de dormir, de acordar. Então, vai afetar o seu fisiológico, não ter noção de que o dia está passando, do iluminação natural. A terceiro ponto é a questão da performance, atrapalhar o seu trabalho. Por quê? A quantidade de iluminação, ela vai afetar o seu trabalho. A gente tem, de fato, na arquitetura, uma quantidade de lumens que você considera para cada tipo de trabalho. Ou seja, eu tenho um tipo de trabalho que é muito detalhista, eu preciso de muita luminosidade para executar aquilo, de fato, e aí a gente coloca muito mais luz para você executar aquela tarefa. Ele vai melhorar a sua performance se a iluminação artificial estiver adequada. Mas aquilo é uma sala, eu não estou executando tarefa nenhuma ali. Eu quero estar ali para relaxar, eu quero estar ali para ficar tranquila, eu quero estar ali para estar na vibe. Então, a função daquela sala é fazer você se sentir tranquila. Qual é a luminosidade artificial que eu vou usar para te dar essa sensação? Então a gente consegue direcionar a iluminação artificial para chegar nesse ponto, para chegar nesse ponto de sensação. Falar, cara, que ambiente aconchegante, né? Eu sentei aqui, essa iluminação tá perfeita para me fazer relaxar. Isso é muito usado em restaurante, de fato, né? Você chega lá, você vê a iluminação toda projetada para te fazer relaxar num ambiente intimista. Isso é muito utilizado em hospital, no final das contas. Eu chego lá, tem a iluminação, bam, atenção, branca, muita luz, presta atenção no que você tá fazendo. E a gente consegue lidar na iluminação artificial para setar, né, para direcionar essas sensações e esse nível de atenção. Se você está em casa, na sua casa, e tem uma luz branca, tira a luz branca. É isso, basicamente. A gente usa luz branca em hospital, né? No final, a gente quer provocar um ambiente estéreo quando a gente usa uma luz branca. A gente usa em cozinhas, que a gente também quer provocar um ambiente um pouco mais estéreo. Mas a gente quase nunca usa, de fato, numa sala, num quarto, num ambiente. Até pra comida, né? Ela acaba atrapalhando a luz branca. Porque a luz amarela, ou é uma luz que reproduz um pouco mais as cores e a luz do sol. Então, quando eu tô trabalhando com comida, é legal a gente trazer essa coloração, a textura da cor da comida. Então, em cozinha a gente usa, mas
preferencialmente é sempre o neutro e o branco. Então a primeira coisa vai ser essa. A luz branca, ela afeta de fato o quanto eu vou perceber a cor natural das coisas. Então isso acaba deixando o ambiente meio plástico, porque tudo fica esbranquiçado e eu perco texturas e cores do ambiente, que todo um designer, ou você escolher com todo o empenho, ou um designer escolher com todo o empenho, colocar cor e luz e vivência naquele ambiente. Então você vai apagar isso com a luz branca. E também na nossa emoção. Bom, se eu tô ali num ambiente que ele é todo branco, eu vou ter um pouco mais de tons azuis e eu vou ter um pouco mais de sensação de que aquilo tá neutro de fato, né? Ele não transparece tanto essa carga emocional. A luz amarela, ela traz todas as cores e ela não vai te fazer tão mal, no sentido de não tá plastificando tanto do que eu observo ao meu redor. Então só troca, tira tudo que é branco, coloca tudo mais neutro, coloca tudo... A amarela também me incomoda, porque a amarela traz um tom âmbar pra tudo, né? Que às vezes a gente não quer. O branco tem que ser branco de fato, o branco não tem que ser azul e o branco não tem que ser amarelo. Se o branco é branco, a luz é neutra, a gente quer reproduzir cores reais. Proporcionar um ambiente confortável, eu vou trabalhar com tanto a quantidade de luz quanto a abertura de luz. Então, ambientes intimistas, você chegou num restaurante que ele é super intimista, normalmente o facho de luz, ele é fechado, o ângulo é fechadinho. Ele ilumina só aquele ponto delicado, onde eu quero iluminar. Ele vai ser intimista, todo o restante vai ser aquela sombra de iluminação. Essa coisa mais intimista a gente vai gerar com angulação. A força da luz também tem tudo a ver, então quantidade de lumens, eu vou para um lado mais técnico, para provocar sensações. De fato, né? Se eu chego para criar essa coisa técnica do ambiente intimista, eu vou para um conhecimento técnico, eu vou para fechamento de ângulos, eu vou para quantidade de lumens. Mas na sua casa, se você tá lá em casa, de boa, eu vou procurar sempre trazer nas cores, que é mais fácil de lidar com lâmpadas. Quando você chega para comprar lâmpadas, tem uma variedade imensa, né? De cores, de ângulos, de potência, tudo isso para lidar um pouco complexo. Tem muitas variedades porque realmente é complexo, né? Então o ideal seria encontrar alguém que vai te ajudar nessas escolhas, nas tomadas de decisão. A gente sempre fala que projeto é complexo e obra é complexo porque é tomada de decisão em cima de outra. Então, escolher luminária, tá top, né? Resolvi. Agora qual a lâmpada? Aí você tem que escolher a lâmpada também. Aí qual que é a cor da lâmpada? Qual que é o Kelvin da lâmpada? Qual que é o ângulo da lâmpada? A pessoa acaba se perdendo nessa quantidade de termos técnicos. Então, procurar alguém que te ajude nisso vai ser fundamental. E para escolher isso sozinho, você tem que setar uma ambientação. Eu quero intimista, eu vou puxar para uma angulação menor. E se eu quero mais iluminado, eu vou puxar para uma angulação maior. Então, existe uma polêmica da psicologia das cores. Eu não sou uma das arquitetas que acredita na psicologia das cores. Isso é um complexo, né? Tipo assim, como assim você trabalha com cores, você não acredita na psicologia das cores? Vamos lá. Eu não acredito que a cor por si só é capaz de causar uma sensação. Ou seja, se você colocar vermelho, você vai sentir fome. Não acredito nisso. E realmente não existe nenhum dado científico que comprova isso. Tanto que o McDonald's, que sempre foi vermelho e amarelo, hoje em dia ele é preto, né? Todos os fachados foram pintados de preto. Caindo por terra, todas as coisas de que se for preto, amarelo ou, sei lá, vermelho, vai vender mais ou a pessoa vai consumir mais. Eu acredito que a intenção da cor e todo o conjunto dela realmente vai te gerar uma sensação, de fato. E vai te ajudar nisso. Quando a gente tá falando de iluminação, iluminação é cor, no final das contas. E a cor atrapalha a reflexão da luz. Isso é fundamental. O que eu tô dizendo? Uma cor escura, independente se ela é escura, verde, amarelo, azul, bege, qualquer cor escura, vai atrapalhar na minha reflexão de iluminação. Se eu quero deixar o ambiente claro, eu deixo todos os tons claros. Se eu quero deixar o ambiente escuro, eu deixo tons escuros. Então, eu acredito muito mais na tonalidade escura, clara, para setar uma intenção e um aconchego e uma percepção do que a cor em si. Se é um vermelho escuro, eu vou setar um aconchego, um intimismo, uma seriedade. Se é um vermelho aberto e claro, eu vou setar uma alegria, uma emoção, uma excitação. E aí eu vou trabalhar com tonalizações e todas as coisas. Quando eu falar de iluminação, qualquer luz vai refletir qualquer parede de cor, mas eu posso colocar cor na iluminação. Se eu colocar cor na iluminação, a cromoterapia num banheiro é super adequada, né? Então eu vou escolher, vou colocar tom de azul, vermelho, verde numa cromoterapia num banho, porque isso com certeza passa uma sessão de tratamento. Mas no geral, a gente não coloca cores se não for num ponto de chamar a atenção. Por exemplo, um bar que eu consigo trocar as cores, uma banheira que eu consigo trocar as cores. No mundo real, no ambiente de living, a gente não trabalha com essas tonalidades para não incomodar, para não gerar um desconforto de
troca de luminosidade. No outro vídeo sobre ventilação eu comentei o quanto a falta de ventilação poderia afetar os nossos pulmões, gerando toda uma questão de síndrome do edifício doente, né? Que começa por liberar bactérias, não tem troca de ar e faz tudo isso. A iluminação entra nesse ponto no fato de afetar a nossa saúde, porque um ambiente muito escuro acaba afetando toda a sua saúde no sentido mais psíquico da coisa. Ambientes escuros te deixam um pouco mais fechados, acabam atrapalhando a sua psique, a sua depressão. Inclusive, é comprovado cientificamente que pessoas com baixa luminosidade de trabalho produzem muito menos. Então, se eu não tenho luz suficiente, eu não vou produzir tanto. O fato de eu não saber se é dia ou noite faz me produzir. A pessoa acha que não, né? Eu vou enclausurar essa pessoa aqui, eu vou colocar sem janela, ela não vai saber se é dia ou se é noite, ela vai trabalhar full time. Ela não vai. Ela não vai conseguir render tanto porque ela não consegue perceber as nuances. O corpo dela tá querendo funcionar na nuance da vida, um ciclo circadiano que tem um sol nascendo, produtividade, o sol se pondo, e o ambiente está dizendo para ela não, sem trabalhar pá. Ela chega em casa sem ter visto essas nuances do sol se pôr, ela não viu nada disso, ela chega em casa super energizada, porque para ela não existiu dia ou noite. Ela não consegue dormir. No outro dia ela acorda cansada. E começa a virar uma bola de neve de uma falta de iluminação que regula todo esse ciclo circadiano. E aí, de fato, a iluminação vai te causar uma doença, tanto do emocional, de não ver a luz, de estar tudo escuro, dessa sensação, mas também no fisiológico, de falar assim, meu corpo não sabe mais se é dia ou se é noite, ele não tá mais sabendo lidar com isso. Eu chego em casa e não consigo dormir, porque eu não produzi a minha melatonina, que é um hormônio que vem na sensação do pôr do sol, para me fazer dormir e descansar. Para finalizar esse ponto, eu acho que tanto essa conexão de iluminação com vistas, de fato, né? O poder de conectar a abertura da janela com o exterior vai fazer muita diferença. E o quanto eu trago de luminosidade, isso é sempre muito uma questão de estratégia. Então, às vezes as pessoas falam, se eu comprar uma casa e eu quiser um vidro na frente, se for poente, eu não posso. Cara, você pode, desde que a gente faça uma estratégia, né? Então, eu vou colocar brises, fechamentos na frente, vou conseguir fazer uma forma daquilo acontecer. A arquitetura é sobre isso. Eu falo muito na arquitetura que a gente vende uma ideia, um pensamento. Eu estou te apresentando uma coisa em 3D que não existe e você está confiando na minha ideia de que aquilo vai se materializar e vai funcionar. Tô trabalhando com ideia. Então, na hora que eu tô falando de iluminação, eu também tô trabalhando com ideia e com sensações. E eu tenho que ser estratégica para tomar decisões para aquilo acontecer. Então, essa estratégia é fundamental. E essa sensação da iluminação também é fundamental. O percurso que você faz na sua arquitetura faz você olhar para a vista, te direciona para fora, faz você observar a natureza e olhar para a janela para fora. Aquela arquitetura toda está pensada para isso. Essa estratégia toda, um arquiteto vai te trazer, um arquiteto que está conectado com essa questão da arquitetura saudável, mas você também tem que estar consciente de que ter esse conhecimento de que eu quero olhar para a vista, eu quero me conectar com o exterior e eu quero ter uma iluminação natural que me dê essa sensação, vai fazer toda a diferença. Independente do arquiteto que você selecionar, você conseguir ter a noção da importância disso para sua saúde, para o seu bem-estar e para sua vivência, essa conexão com o exterior e essa importância da iluminação no seu mental e no seu físico, vai fazer o seu ambiente ser muito mais saudável para você. Finalizei esse vídeo sobre iluminação. O primeiro foi sobre ventilação, esse agora que a gente está falando é sobre iluminação e vistas, e o próximo vai ser sobre qualidade do ar. E até a próxima, dá seu like, seu curtir e te vejo na próxima.